Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais. É com muita satisfação que estamos juntos aqui com o mesmo propósito, né? Ler o livro Espírito da Verdade, mais um capítulo. Hoje estamos chegando no capítulo 37, Tranquilidade. Quem não a busca, na verdade. E vamos juntos fazer a interpretação do texto, junto com o Evangelho, porque, como sempre falo, esse livro faz em cada capítulo uma menção ao Evangelho, e vamos aí buscar interpretar da melhor maneira possível, mas mais que isso, é absorver esse aprendizado que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. Na verdade, somos nós que não estamos colocando em prática. Mas a misericórdia divina é assim, sempre nos dá uma chance para que façamos diferente. Então vamos lá, capítulo 37, o Espírito da Verdade, Tranquilidade. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostra num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Faça o bem o quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender os familiares como você trata as visitas. Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. André Luiz. Pois bem, meus amigos, mais uma liçãozinha aqui, que a gente vê uma sequência aí nessas últimas lições aí, meio que o nosso diário, não é verdade? De situações em que nós nos identificamos no dia a dia, né? Vemos com facilidade, não se irrite, não faça isso, o orgulho que nem falamos há poucos dias aí, e que faz parte do nosso dia a dia. Mas por que falando disso? Vamos nos corrigir, vamos nos melhorar. E a melhor maneira de nos melhorarmos é fazendo a prece, que é quando nos conectamos com Deus, quando nos elevamos a Jesus, que Ele nos deu essa ferramenta. E é aí que nós começamos a pedir o quê? Nós começamos a pedir tranquilidade. E esse capítulo Tranquilidade, ele faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que diz que fora da caridade não há salvação. E o item 9, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. E aqui entra um paralelo curioso para a gente observar, para a gente refletir e exercitar. Porque observe que ele está falando, fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Porque a forma que é colocada no texto, quantas vezes a gente pede a tranquilidade, mas sou eu quem atira dos outros. Quantas vezes eu não cheguei no ambiente e eu tumultuei? Quantas vezes eu fui o causador da intranquilidade? Mas na minha oração, eu vou pedir para Deus, na minha conversa, que eu tenha tranquilidade, que eu tenha serenidade, né? Mas aí começam as nossas dúvidas, começam as nossas reflexões. Então, se eu quero a tranquilidade, eu tenho que, na verdade, praticá-la. Eu tenho que ser caridoso tranquilamente. Eu tenho que exercitar a tranquilidade para que aquele velho preceito, que não vai mudar nunca, não faça para os outros aquilo que você não quer para você.
Então, se você quer permanecer na sua tranquilidade, não seja o causador da intranquilidade. E muitas das vezes a gente pede algo, pede para Deus, como eu já disse em outras lições, outros capítulos, a gente pede para Deus e aguarda sempre naquele imediatismo, né? A gente pede e já quer que aconteça. Mas as coisas no tempo de Deus não são assim. Mesmo porque, como eu já dito, aquilo não é o momento certo para acontecer para mim. Eu posso não estar preparado, ainda que mais que eu peça, não seja o momento certo de eu recebê-la. Isso não quer dizer que eu não sou merecedor da tranquilidade, mas talvez seja um ponto de reflexão para ver se eu não estou sendo o causador da intranquilidade, como eu já disse. E André Luiz, nesse texto, ele deixa vários pontos aqui que devem nos chamar a atenção na leitura, que são oração, resignação, alegria, satisfação, fazer o bem, valorizar cada minuto, aprender, simplicidade, perdoar, gentileza, fidelidade a mim mesmo. Ou seja, são posturas que eu tenho que adotar para eu encontrar essa tranquilidade. São essas. Por quê? Porque eu vou entender a tranquilidade quando eu for tranquilo. Quando eu tiver garantia, nem é a palavra certa garantia, quando eu estiver tranquilo, quando eu estiver estruturado de oração, de resignação, de alegria, de satisfação, de caridade, enfim, tudo isso. Quando isso me pertencer, quando isso eu permitir que me habite, que eu tenha isso dentro de mim, aí então eu serei o portador da tranquilidade. Porque eu quero a tranquilidade sem muito esforço, eu quero a tranquilidade simples e pronto. Aquela tranquilidade que me tranquiliza, que me deixa bem sossegado. Mas para essa tranquilidade, eu também tenho que exercitar. É isso que ele está falando para nós. É essa a interpretação que eu faço. Né? E não é nenhum absurdo, não é verdade? Não é um absurdo você valorizar cada minuto. Né? O relógio, o ponteiro passa durante o dia, né, várias vezes sobre aqueles números. Mas aquele momento não volta mais. Então é saber cada situação como se portar. É saber que naquele momento é um momento oportuno de fazer aquilo. É ter a consciência tranquila, é fazer o bem, é a alegria, é a satisfação. Mas isso não precisa exercitar tudo de uma vez já a partir de agora. Vamos fazer um de cada dia, um pouquinho por dia, exercitando um a um. A gente já começa a aprender a fazer isso. A gente já começa a se tornar hábito, e isso que tem que prevalecer. Tornar o hábito dessa alegria, dessa fazer o bem, de se perdoar, desse ser fiel a si mesmo, amar a si mesmo, porque como eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? É uma indagação que temos que fazer constantemente. E aí eu deixo um exemplozinho, que era o que ele fazia. Fica a critério de cada um quer fazer ou não. Que Santo Agostinho fazia mentalmente. Cada vez que ele deitava na cama, ele analisava o seu dia e vislumbrava o seu dia, ele visualizava o seu dia, se ele havia deixado de fazer o bem, de alguma maneira, de alguma forma. Se ele havia deixado de exercer a sua caridade, a sua alegria, o perdoar, de alguma maneira para alguém. E se ele havia identificado essa falha, no outro dia ele buscaria melhor. E o exemplo que eu trago é fora da religião, é para ver que qualquer um de nós é capaz. Não é a religião vai nos ensinar. Nós precisamos sempre de religiosidade. Nós não podemos nos afastar de Deus, nós não podemos nos afastar de Jesus. Porque senão nós ficamos sem rumo. Respeitando a interpretação de cada um nesse quesito. Mas nós que já entendemos e que seguimos a doutrina espírita, isso é um preceito pacífico. Eu não devo me afastar de Deus, eu não posso me afastar de Jesus. Porque senão eu posso me perder com muita facilidade. E diante disso, eu vejo que um exemplo de uma pessoa que era diplomata, escritor, jornalista, filósofo político e cientista norte-americano. Eu estou falando de Benjamin Franklin. Ele fazia exatamente isso. Ele buscava a sua melhoria através de um planejamento. De que forma? Ele anotou aquilo que ele identificou que ele tinha de pior. Fosse o orgulho, a vaidade, a soberba, enfim. E ele pôs num cartãozinho, cada um em um.
E cada dia ele marcava o que ele havia feito para ir contra aquele sentimento maléfico, para ir contra o orgulho, para ir contra a sua vaidade, para ir contra a sua ausência de perdão. E se ele havia falhado em algum deles, ele fazia anotação e no outro dia ele buscava a reparação, para refazer aquilo que ele estava fazendo errado. Então vejam, isso qualquer um de nós, a qualquer momento, pode dar início a fazer. Não precisa ter muito... Na verdade, não precisa ter receita ou formulário ou requisito nenhum. Na verdade, é prestar atenção em cada momento. É pedir a Deus, junto das nossas preces, o discernimento necessário para ter a percepção de saber que aquilo que eu vou fazer, eu não vou causar intranquilidade em ninguém. Que aquilo que eu vou falar não vai causar malefício nenhum. Que aquilo que eu vou, ou então mesmo o meu silêncio vai ajudar muito mais do que às vezes o que eu possa dizer. Então eu começar a ter essa sensibilidade, essa empatia, para saber o que eu gostaria de receber para eu fazer para o outro. E, na frase de Emmanuel, através de Chico, ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Ou seja, se algo de mal está nos acontecendo, muitas das vezes pode ser que nós mesmos demos abertura para que aquele mal se efetivasse. Mais uma vez, o orar e vigiar, que entra em todas as lições e sempre vai entrar. Que é a minha capacidade, a minha interpretação em cada situação de sempre fazer o melhor, de sempre seguir o que Jesus faria naquele lugar, no meu lugar. Essa é a indagação que eu sempre tenho que ter em cada situação, dentro do meu pensamento. E jamais esquecer que estamos sempre amparados, desde que para isso peçamos ajuda. Pedi e obtereis. Então, busque a sua tranquilidade, sendo o portador da tranquilidade. Eu vou ficando por aqui. Faça a sua interpretação acerca desse capítulo 37, Tranquilidade. Leia o Evangelho. Espero você no próximo programa. Um forte abraço. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.